Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos para mais uma aula de Direito do Consumidor. Hoje iremos tratar do tema proteção contratual do consumidor. Bom, esse tema ele é muito interessante, tem muita coisa legal para a gente tratar. Creio até que essa aula fique um pouco extensa, mas é que a gente tem muita coisa para falar. Vamos falar de princípios que são aplicáveis, de aspectos gerais da contratação no âmbito consumerista, falar sobre cláusulas abusivas, também sobre práticas abusivas. Então, uma aula bem interessante, tanto como aluno, como consumidor e como futuro profissional. Então, vamos lá. O primeiro ponto que nós precisamos abordar diz respeito às regras básicas da proteção contratual do consumidor. Essas regras básicas de interpretação e de aplicação dos contratos de consumo constam dos artigos 46 a 54 do CDC. Inclusive, essas regras elas são tão importantes e tão fortes que elas trazem reflexos nas demais normas contidas no CDC, como as regras que dizem respeito à oferta e também à publicidade, que constam por volta do artigo 30 do CDC. É importante nessa parte introdutória da matéria vocês terem uma noção dos princípios que vão nortear essas relações contratuais e também as características, dos contratos de consumo. Então, vamos analisar os princípios. O primeiro diz respeito à ausência de manifestação de vontade. Bom, o CDC, ele trouxe nele que não há mais a vinculação com o princípio do pacta sunt servanda. Então, vige a regra da oferta que vincula, e os contratos podem ser elaborados unilateralmente, e aí serão os contratos de adesão, que são tão famosos e muito comuns odiernamente, ou são aqueles que são firmados de forma verbal ou até mesmo de forma contratual. Então, aqui não vige o princípio do direito civil, que é o princípio geral dos contratos, do pacta sunt servanda. Ele continua, por obviedade, a ter validade na esfera privada, mas nas relações de consumo isso é um pouco diferenciado, ok? Bom, no que tange a conservação do contrato, que é o nosso segundo princípio, ele possui previsão está relacionado com a previsão do artigo 6º, inciso 5º, que traz os direitos básicos do consumidor. Bom, aqui esse princípio significa que o consumidor terá direito à modificação das cláusulas contratuais caso elas estabeleçam prestações desproporcionais e também terá direito à revisão das cláusulas por conta de fatos supervenientes, ou seja, posteriores, que as tornem excessivamente onerosas. Então, o sentido da conservação do contrato é exatamente esse. O consumidor tem a possibilidade de modificar e de revisar as cláusulas nesses casos específicos para que o contrato continue vigente. Então, aqui é importante vocês terem em mente que a modificação ocorrerá no caso de estabelecimento de prestações desproporcionais e as cláusulas serão revisadas em caso de fato superveniente, que torna esse contrato excessivamente oneroso. Um exemplo bem comum ocorreu no final dos anos 90, em contratos de financiamento em moeda estrangeira, ou também pessoas que adquiriram veículos com variação cambial do dólar. Houve uma liberação do câmbio em janeiro de 1999. Com essa modificação no câmbio e a perda do valor da nossa moeda, que era o real, que ainda continua sendo, os contratos eles sofreram muitos acréscimos.
e esses acréscimos estavam acima do que os consumidores podiam suportar. Caso típico também de revisão da cláusula de reajuste pela variação cambial. Então, faz uma troca do índice. O reajuste passa a ser, por exemplo, pelo índice IGP, que é regulamentado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, conservação do contrato significa que o consumidor tem direito à modificação e revisão das cláusulas do contrato. E o princípio da boa-fé, o que ele significa? Aqui, como eu coloquei no slide para vocês, é importante vocês lembrarem que o princípio da boa-fé está relacionado com a boa-fé objetiva. E o que significa essa boa-fé objetiva? Ela é basicamente uma regra de conduta, ou seja, as partes elas têm o dever de agir conforme os parâmetros de honestidade e de lealdade, de modo a estabelecer um equilíbrio nas relações de consumo, não somente o equilíbrio econômico como alguns defendem, mas, na verdade, o equilíbrio das posições contratuais, pois dentro do complexo de direitos e de deveres das partes em matéria de direito do consumidor, como regra, como nós já estudamos em outras aulas, há um desequilíbrio de forças. Então, como uma forma de buscar um equilíbrio real, com a análise global do contrato, de uma cláusula em relação às demais, pois o que pode ser abusivo ou exagerado para um não o será para outro. Então, tudo vai depender da análise do caso concreto. Bom, a boa-fé objetiva, ela basicamente tem como objetivo colocar um modelo que não vai depender de forma alguma da verificação da má-fé subjetiva do fornecedor ou sequer do consumidor. Então, quando pensarmos em boa-fé objetiva, lembre-se de um comportamento que seja fiel, que seja leal, que seja honesto. Então, as partes contratantes, em suas atuações, elas devem garantir o respeito uma à outra, a lealdade uma com a outra. Então, busca garantir a ação das partes sem abusos, sem obstrução e sem causar prejuízos ou lesão a qualquer um deles, sempre cooperando para atingir o fim daquele contrato, para satisfazer também o interesse das partes. Então, o princípio da boa-fé, que inclusive consta no artigo 4º do CDC, ele tem a função de viabilizar as previsões constitucionais, principalmente no que tange à ordem econômica, para compatibilizar os interesses que são, aparentemente contraditórios, também para proteger o consumidor e visar o desenvolvimento econômico e tecnológico. Continuando ainda, existem mais alguns princípios para nós analisarmos. O princípio da equivalência, ele é bem simples, não tem muito a ser dito, mas ele busca um equilíbrio entre as prestações e contraprestações em relação ao objeto e às partes, considerando que, como nós vimos, o consumidor ele é vulnerável e algumas vezes ele também é hipossuficiente. Bom, esse princípio, como eu coloquei para vocês, está previsto no artigo 4, inciso 3 do CDC. E ele deve ser sempre analisado conforme o caso concreto e as suas peculiaridades, sendo que, se ele não for observado, pode implicar na nulidade de uma cláusula contratual. Então, anotem aí. Esse princípio ele é bem simples, mas ele também é muito importante. Então, ele busca o equilíbrio do contrato e, se ele não for observado, ele pode gerar uma nulidade na cláusula contratual. O princípio da igualdade, também já muito estudado por nós, já que ele consta na esfera também constitucional, como eu coloquei aí para vocês, ele significa basicamente que o fornecedor ele não pode diferenciar os consumidores entre si. Ele está obrigado a oferecer as mesmas condições para todos. Admite-se somente em alguns casos alguns privilégios para alguns consumidores, mas são aqueles consumidores que necessitam de uma proteção especial, como, por exemplo,
podemos citar os idosos, as gestantes, crianças. Isso também é uma forma de atender o princípio da isonomia. Depois temos também o dever de informar e a transparência. Bom, essa temática sobre o dever de informar e transparência também já foi tratada por nós, pois está relacionado com o direito básico do consumidor. Mas aqui nós podemos extrair o quê? Em relação, à sua aplicação no âmbito dos contratos. Significa que o fornecedor ele está obrigado a prestar todas as informações sobre o produto ou sobre o serviço, ou seja, as suas características, as suas qualidades, os seus riscos e também o seu preço. Tudo isso deve ser de maneira clara e precisa, sendo que não podem ser admitidas falhas e muito menos omissões. Então, isso se trata de um dever, como eu até coloquei no slide para vocês, que deve ser exigido antes mesmo de se iniciar a relação. Então, o fornecedor ele possui o dever de informar já na fase pré-contratual, ou seja, durante o momento de oferta, ou durante a apresentação, ou até mesmo durante a publicidade. Essa informação que é obrigatória, ela também vai integrar o futuro contrato. Junto com o dever de informar, surge também o princípio da transparência. E o que seria essa transparência? O fornecedor ele tem a obrigação de dar ao consumidor a oportunidade de conhecer o conteúdo do contrato de forma prévia, ou seja, antes mesmo dele assumir essa obrigação. Esse princípio também consta no artigo 4º do CDC. Então, verificamos a grande importância dessa união do dever de informar e de transparência. Lembrando que a sua aplicação se dá até mesmo na fase pré-contratual, tá bem? Nós verificamos assim que o CDC, ele muda um pouco, ele inverte, na verdade, a regra. O consumidor, ele não tem que buscar as informações que deseja sobre o produto ou serviço. É o contrário, o fornecedor que tem que dar as informações necessárias e essenciais sobre o produto ou serviço. Ainda continuando, para nós finalizarmos os princípios basilares da proteção contratual do consumidor, temos a cooperação, cuidado e solidariedade. Bom, como vocês já sabem, esses valores de cooperação e de solidariedade estão muito em alta atualmente, principalmente com o novo CPC, que trouxe muito essa ideia de mediação, conciliação, de cooperação entre as partes. E no CDC, isso não poderia ser diferente. Bom, cooperar, como nós já sabemos na prática, significa como trabalhar de forma comum, colaborar. Mas em termos contratuais, o dever de cooperação está relacionado com o fato das partes colaborarem para que o contrato atinja o fim para o qual ele foi firmado. Basicamente, esse é o dever de cooperação relacionado com os contratos. O dever de solidariedade também é muito importante e ele, inclusive, consta na nossa Constituição Federal, no artigo 3º, inciso 1. O dever de cuidado, ele também é muito importante, pois ele busca resguardar a segurança dos contraentes. Então, basicamente, impõe um dever ao contraente em relação ao patrimônio e também à integridade física e moral do outro contraente. Então, se revela como uma obrigação de segurança que a parte deverá ter para não causar danos, sejam esses morais ou materiais, à outra parte. E por fim, o princípio do protecionismo, ele decorre de previsão constitucional, mas ele também possui previsão no artigo 1º do CDC. A Constituição prevê a defesa do consumidor como um dos princípios gerais da atividade econômica, como nós já verificamos nas nossas aulas presenciais, conforme disposição no artigo 170 da Constituição. E o Estado, ele ainda também tem o dever de promover a defesa do consumidor, conforme previsto no artigo 5º da Constituição.
Então, em consonância com a disposição constitucional, o CDC também prevê como princípio e como meta a proteção e a defesa do consumidor. Exatamente por isso que, em relação às questões contratuais, não se pode deixar de lado o protecionismo, que deve ser levado em conta sempre para resolver ou solucionar o caso concreto, superadas, né, as demais formas ou espécies de interpretação. Então, em relação aos princípios, era isso que nós tínhamos para analisar. Agora, vamos passar para a análise dos aspectos da contratação consumerista. O primeiro artigo sobre essa temática é o artigo 46. Vamos verificar. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e de seu alcance. Então, aqui, como eu coloquei para vocês, esse artigo 46, ele trata da formação do vínculo entre as partes na relação consumerista. E prevê também que, sem o prévio conhecimento do conteúdo do contrato, ou então sem a presença do contrato, ou se a sua redação não for clara, o consumidor não estará obrigado. Aqui é levado em conta o desequilíbrio existente entre as partes e busca evitar uma lesão para um dos contraentes. Também, nesse mesmo sentido do artigo 46, temos o disposto no artigo 6º, inciso 6 do CDC, que trata, né, do equilíbrio contratual como sendo um direito básico do consumidor. Agora, vamos analisar a disposição contida no artigo 47, que também é muito importante. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Esse princípio, como coloquei para vocês, ele trata da igualdade entre as partes, pois busca-se uma isonomia. Nós sabemos que a vulnerabilidade do consumidor é reconhecida pelo CDC e ela é protegida e considerada como um direito básico. Também considerando os casos de ambiguidade, contradição e de dúvida nas cláusulas, a interpretação deve ser sempre posta a favor do consumidor. Então, a interpretação das cláusulas contratuais será mais favorável ao consumidor. Alguns pontos importantes sobre essa interpretação é que também as cláusulas elas devem atender mais à intenção das partes do que à literalidade da manifestação de vontade. Também, aqui abordando um pouquinho sobre a boa-fé, a cláusula de boa-fé, ela se reputa presente em toda a relação de consumo, ainda que não conste expressamente no contrato. Agora, fazendo um adendo sobre os contratos de adesão, mais uma vez, é que se este conter cláusulas ambíguas ou então contraditórias, elas serão consideradas e interpretadas em favor do aderente, ou seja, do consumidor, pois quem formulou aquele contrato é chamado de estipulante. Então, também, sempre que possível, o contrato de consumo ele será interpretado de forma que as suas cláusulas sejam aplicadas com o máximo de utilidade. Então, essas são algumas premissas importantes que não podem ser esquecidas por vocês ao fazer a análise do artigo 47 do CDC. Então, quem está aí, está anotando, lembre-se, seja no contrato de adesão ou nos demais contratos firmados em uma relação de consumo, as suas cláusulas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, inclusive para que essas cláusulas tenham uma aplicação com o máximo possível de utilidade. Agora, vamos passar para o artigo 48. Esse dispositivo, como coloquei para vocês, ele trata do efeito vinculante das declarações de vontade. Vamos ver. As declarações de vontade constantes de escritos particulares
recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando, inclusive, execução específica, nos termos do artigo 84 e parágrafos. Bom, o que significa esse artigo 48 para nós? Que toda proposta ou declaração que conste nesses documentos que foram citados, escritos particulares, recibos e pré-contratos, em decorrência desse princípio constante no artigo 48 e também no artigo 30 do CDC, considera-se que o fornecedor é compelido ao dever de prestá-los, pois essas estipulações, elas integram o contrato e por conta disso ele pode sofrer uma execução específica, conforme consta no artigo 48, nos termos do artigo 84. O artigo 84 diz respeito à possibilidade de obtenção da tutela específica da obrigação de fazer e de não fazer, e garante, assim, um resultado prático que é assegurado pelo próprio direito. Então, temos aqui que o artigo 48 é muito importante. A proposta e a declaração que conste em algum desses documentos acarretam ao fornecedor o dever de prestá-los e de cumpri-los, pois tudo isso vai fazer parte do contrato, que poderá ser executado. Inclusive, o consumidor pode utilizar da ferramenta de obtenção de tutela, nos termos do artigo 84, para garantir o seu resultado prático. Agora, vamos analisar o artigo 49, que inclusive, antes de nós abordarmos essa temática, ele já foi objeto de questionamento dos alunos e é algo muito atual e que também pode ser facilmente utilizado. Ele tem muita aplicação, já que a nossa forma de realizar o comércio, ela foi modificada com o tempo. Hoje, comprar pelo celular, pela internet, pelo computador é algo muito fácil, né? Nós sabemos que nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de tecnologia, mas grande parte da população hoje já consegue essa benesse. Então, vamos analisar o artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então, esse dispositivo ele trata sobre o famoso direito de arrependimento. Esse inciso e esse instituto, ele foi criado com a ideia de garantir ao consumidor uma compra consciente e também, mais uma vez, como uma forma de equilibrar as relações de consumo. Esse direito de arrependimento, é importante frisar para vocês, não está relacionado com qualquer vício do produto ou do serviço, ou ainda vinculado com qualquer justificativa por parte do consumidor para sua desistência. Nesse direito de arrependimento, é importante frisar para vocês que todos os gastos que foram efetuados pelos consumidores serão devolvidos de forma atualizada. Então, para quem está anotando aí, lembre-se disso. Ele tem essa possibilidade, ele tem essa opção quando a contratação se dá fora do estabelecimento comercial e ele receberá todos os gastos que foram efetuados de forma monetariamente atualizada. Então, aqui, essa disposição também é baseada na teoria do risco, né? Podemos citar também que ela é um argumento de reforço para que o fornecedor ele arque com as despesas de devolução do objeto que o consumidor se valeu de direito de arrependimento. É importante dizer que o artigo 51, inciso 2 do CDC, ele determina que é nula de pleno direito a cláusula que subtraia do consumidor a opção de reembolso de quantia que já foi paga. Isso é muito importante, também se aplica nessa situação. Então,
Mesmo que o contrato possua essa previsão, alguma cláusula nesse sentido, ela não se aplicará quando o consumidor exercer o seu direito de arrependimento. Essa cláusula, como determina a doutrina, ela é considerada como não escrita. Então, o direito de arrependimento, que é tão importante, ele está baseado na vulnerabilidade do consumidor, que ela é majorada quando ocorre essa compra fora do estabelecimento comercial e também porque não há um contato direto com o produto ou com o serviço, tá bem? Então, lembrem-se, prazo para exercer o direito de arrependimento, 7 dias. A partir de quando esse prazo é contado? Da sua assinatura, ou seja, da assinatura do contrato ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Em qual hipótese isso pode acontecer? Quando a contratação de fornecimento de produtos ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial. Aí o artigo ainda colocou, duas hipóteses, por telefone ou a domicílio, mas também aqui incluem-se as compras feitas via internet. Então, por favor, atentem-se a esses pontos importantes sobre o direito de arrependimento. E no parágrafo único, lembrando que se esse direito ele for exercitado dentro do prazo, os valores que foram gastos pelo consumidor serão devolvidos e monetariamente atualizados, tá bem? Vamos então passar para a análise do artigo 50, que ele trata sobre a garantia contratual. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada, e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução de instalação e uso do produto em linguagem didática com ilustrações. Bom, aqui o CDC permite que o fornecedor ele estipule em contrato prazos de garantia superiores aos fixados pela lei. A garantia contratual, como nós vimos, ela é complementar à legal e ela vai ser conferida por meio de um termo escrito. E este deve ser padronizado e conter todos os esclarecimentos necessários. É importante dizer também que se isso não for obedecido, há cometimento de infração prevista no artigo 74 do CDC. A garantia contratual ela pode ser exercida por quem adquiriu o produto ou contratou o serviço, mas por qualquer pessoa que os tenha adquirido posteriormente. Não há nenhuma restrição contratual. O adquirente ele pode exigir o cumprimento da garantia contratual pelo fornecedor. A garantia contratual, como nós vimos, ela é complementar à legal, porque a legal conforme o prazo estabelecido na lei, é de 90 dias para os bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis. E a garantia contratual ela é somada ao que foi fixado no contrato. É importante dizer também que, conforme o entendimento do STJ, no julgamento de um recurso especial, que os prazos de decadência que nós vimos, previstos no artigo 26 do CDC, começam a ser contados depois do prazo de garantia contratual. Então, esse entendimento jurisprudencial também é bem importante. No caso de haver, além da garantia legal, a garantia contratual. Então, isso é bem importante. Quem está anotando aí, faça um asterisco, uma cor diferente, para vocês anotarem essa informação importante. Bom, agora nós vamos passar para um outro tema, que é a cláusula abusiva. Elas, basicamente, são aquelas que colocam o consumidor em uma desvantagem nos contratos de consumo. Uma cláusula contratual poderá ser tida como abusiva quando se constitui um abuso de direito.
também será considerada abusiva se fere a boa-fé objetiva, que é um dos princípios dos contratos nas relações de consumo, como nós já vimos hoje. Pois, segundo a expectativa geral de todas e quaisquer pessoas, há que haver equivalência em todas as trocas. Presumir-se-á também abusiva a cláusula contratual quando ocorrer afronta aos bons costumes ou quando ela se desviar do fim social ou econômico que lhe fixa o direito. A aferição dessas condições não se faz, contudo, através da indagação da real intenção das partes intervenientes no contrato. Então, para nos ajudar, eu coloquei essa reflexão do João Bosco Leopoldino da Fonseca, que trata um pouco sobre as hipóteses de abusividade. Como podemos ver, o abuso de direito quando houver ofensa à boa-fé objetiva e também quando a cláusula afrontar os bons costumes ou se desviar do fim social ou econômico a que se destina. Bom, vou finalizar essa primeira parte da nossa aula e na próxima nós vamos tratar sobre as hipóteses que configuram cláusulas abusivas e também sobre as práticas abusivas. Até mais!